No ar, agora sim. Bom, não chegou ninguém ainda, eu vou começar sem ninguém mesmo. Pelo jeito tá compartilhada a tela, deixa eu só ocultar os participantes. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Diminuir aqui. Diminuir aqui. Conseguir ver a tela do código. Também o NetBeans, né? Vou aqui mais pro canto. Legal. Deixa eu ver se tá passando ali. Pelo jeito sim, tem ninguém confirmar. Mas o som tá saindo, tranquilo. Então beleza. Vou começar aqui sem ninguém mesmo. Não perder tempo. Perder tempo ou ganhar tempo. Só tô encanado com o som, tá? Tá funcionando. Só. Deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, se não tiver, foda-se, né? Vamos lá então. Hoje eu vou falar sobre metaprogramação. Vamos continuar aqui o assunto que estamos vendo nesse site aqui, o ECMAScript 6, as novas features, que são os novos recursos. Vou falar aqui sobre metaprogramação. Não é um assunto fácil, pelo que eu pesquisei de se falar, que é bastante complexo, bastante coisinha chata aí para entender. Vamos tentar aí compreender o máximo possível. E com o tempo aí, outros exemplos que aparecerem no futuro, vai consolidar aí o entendimento um dia aí, se continuarmos aí a estudar o JavaScript mais à frente. Então deixa eu colocar aqui primeiro nessa página aqui que vai ter os exemplos, as explicações. Então vamos ver o que é metaprogramação primeiro. Aí eu coloquei 3 links aqui. Um link aqui para uns slides desse cara aqui, Lucas Fernando, e também esses outros 2 links são desse mesmo Lucas Fernando. Ele está justamente apresentando esses slides aqui, o que é metaprogramação, é tudo que vamos tentar falar hoje aqui. Só que tem dois tipos de apresentação que eu coloquei aqui. Tem a apresentação mais longa, né? Acho que dá 1 hora, deve dar 1 hora, um pouco mais. E tem até um site aqui, se quiser acessar, esse aqui, tem aqui os talks dele, essa apresentação que ele já fez. Então tem aquela lá e tem essa aqui de 20 minutos ou 18. É o mesmo assunto, só que ele fala mais sucinto, mais rápido, né? Sobre o assunto, caso você tenha pressa aí, não queira assistir a 1 hora aí de apresentação, você assiste a apresentação curta dele. E no slide dele aqui ele fala o que é metaprogramação. O que é metaprogramação é a capacidade de um programa ler e alterar a si mesmo ou outros em tempo de execução. Ou seja, né, você tem um sistema, o sistema não para você, por exemplo, alterar uma propriedade de um objeto. Ele continua fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que nem trocar a roda do carro em movimento. A ideia é essa, você não tem uns passos assim certinho assim para seguir, né? Então ele faz em tempo de execução, real time. Aí ele coloca aqui um exemplo dos gaúchos, que os caras bebem chimarrão e ao mesmo tempo vai colocando a erva aqui para beber. Aí ele quis falar que um chimarrão na metaprogramação. O cara não para de beber para ficar socando aqui a erva, sei lá como toma isso daí. Aqui ele mostrou um exemplo de metaprogramação. Aqui deixa eu voltar aqui. Isso é metaprogramação. Aqui ele mostrou um código em Java, né? Mas também misturado com JavaScript, que você é capaz de fazer
esse tipo de coisa aí na metaprogramação. Você mistura códigos, tem o código base, que seria o Java, e o código meta, que seria o JavaScript. Olha lá, meta, livre ao JavaScript, base livre ao Java. É um programa Java, mas que eu consigo mudar o programa Java por meio de um código JavaScript. Então, o meta tem 2 níveis. Aqui já vai começar a falar de refract. Antes disso, vamos voltar lá no nossa página aqui. Aí tem 3 tipos, né, de metaprogramação. Tem a introspection, tem a própria modificação, se modificar a si mesma, self-modification, e a interseção, que é intersection. Então vamos lá, a introspection, ela é vamos dizer assim, um método que só lê as suas próprias propriedades, né? Você só lê e acessa a estrutura do programa. Aí tem um exemplo aqui, eu deixei esse botãozinho aqui, vou mostrar o código aqui, de onde eu acessei. Aqui, aqui, introspecção. Então tá aqui, ó. Cliquei lá no botão, ele chamou essa função aqui. Aqui tem um objeto que tem uma função dentro dela, função chamada hello, que vai sair no console log aí o hello. E tem aqui um for, uma leitura de chaves, né? Um late key of object case. Eu vou ler as chaves aí, as keys do objeto. Então, por exemplo, aqui do objeto hello, do objeto obj, né, no caso, é hello. Por isso que saiu um hello aqui na hora que ele leu aqui o for. Ele leu a chave. O valor da chave é uma função. Então aqui ele está fazendo uma introspecção, é o que fazemos aí normalmente aí um for. Aqui ele colocou aqui, onde que eu peguei esse exemplo? Eu peguei esse exemplo em algum lugar que eu deve ter o link aqui depois. Mas aqui está a base, né? Nível base, que é o objeto, e aqui é o meta nível, né? Que seria a leitura do objeto. Então isso aqui é introspecção. É o que geralmente fazemos aí em metaprogramação. Fazemos normalmente com qualquer sistema, só que é chamado aí de introspecção. O exemplo seguinte aqui, um self-modification, que é mudar a própria estrutura, já é outro tipo de metaprogramação. Então aqui nesse exemplo, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui, só subir aqui um pouco, ó. Vou clicar aqui, beleza. É aqui, ó, é esse aqui, é o remover propriedade. O que tem nessa função aqui? Então a função move property, tem 3 parâmetros, onde tem o código fonte, a propriedade e o alvo. Aqui embaixo eu tenho 2 objetos. Aqui tem um objeto com a propriedade prop, com valor ABC, e tem um outro objeto vazio. Aí eu chamo a função, passo para ele o objeto fonte, que é esse objeto aqui, passo a propriedade que eu quero modificar, que é a propriedade aqui desse objeto 1, no caso é o objeto 1, né? E o alvo, que é o objeto 2, que não tem nada. Então eu chamo essa função. Aqui a propriedade do alvo, que não tem nada, agora vai ser igual à propriedade da fonte, que é o próprio ABC. Ou seja, eu estou copiando as propriedades do objeto 1 para o objeto 2. E depois eu faço um delete a propriedade da fonte. Vou apagar, remover essa propriedade aqui. Por isso que o objeto 1 aqui, o objeto 1 não tem nada, antes tinha, e o objeto 2 agora tem a própria ABC. Isso aqui é um self-modification. Você pode mudar as estruturas, é um tipo de metaprogramação. A interseção, ela
O que vamos ver mais à frente aí é um proxy. Isso aqui é um refraction, vamos ver a seguir. Interseção, você consegue manipular aí as chamadas de get, set, qualquer outras chamadas. Você modifica as funções padrões aí dentro de um objeto. Você consegue, o que fala, interceptar, é isso aí, a chamada do objeto, da função, no caso. Então agora vamos ver aqui o que é refraction. Deixa eu só voltar aqui no slide do cara que eu falei. Então aqui ele fala também, tem a metaprogramação, tem 3 tipos de metaprogramação: introspecção, automodificação e interseção. É o que eu coloquei aqui, né? Deixa eu ver depois que ele fala aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que nos ajuda. Aqui ele vai mais a fundo, não vou falar isso aqui. Ele começa a ir bem mais a fundo. Como eu falei, é só ver a apresentação dele aqui em vídeo, que não vai dar tempo para ficar falando tão a fundo assim. Senão não vai dar para falar, ver os outros exemplos. E também, como eu falei no começo, é um assunto bem complexo, né? Não dá para entender de primeira, assim. Então vamos ver o que é refraction aqui. Tem aqui a documentação. Deixa eu ver, é do Mozilla. Deixa eu ver aqui se dá para entender o que é refraction. Refraction é um objeto nativo que provê métodos interceptados por operações em JavaScript. Esses métodos são os mesmos que os handlers do proxy. Vamos ver isso depois, que são os monitoradores do proxy. Refraction não é uma função e também não pode ser construído, não pode ser instanciado. Estou falando aqui. Oi, beleza? Já comecei. Aí, ó, aqui tem a descrição, ele unlike, não lembro o que é isso, não é como, vamos ver aqui, unlike, translate, ao contrário. Diferente, Ao contrário, ele não é um objeto global, não precisa ser, must não precisa ser um objeto global. Ele não é um construtor, como eu falei, não dá para você colocar um refract igual a new refract, não tem como. Você não pode usar, está escrito aqui, um new operator, que eu acabei de falar, ou invocar um objeto como que é? Um objeto refraction em uma função, como uma função, né, no caso. Todas as propriedades e métodos de refract são estáticos, como o do objeto match. E aqui ele tem os seus métodos, né? Refract apply, construct, vamos ver todos? Nem fudendo, é muita coisa. Você tem que só pegar a ideia. Como eu falei mais à frente aí, se nós continuarmos a estudar JavaScript, uma hora vai aparecer esses conceitos novamente. Aí vamos internalizando aí o conhecimento. Mas de primeira, assim, é bem confuso mesmo. Aí tem dois arquivos, não, três, né? Três artigos. Então aqui tem o refresh, na documentação, o que ele é. Aqui tem um outro artigo, o cara falando aqui sobre metaprogramação em refract. Aqui ele fala dos internal métodos, que é o que o rapazinho está falando aqui, o Lucas. Que mais se quiser aprofundar, o que é. Refract métodos, aí tem o apply aqui, que vamos ver alguns exemplos aí. Aqui ele está mostrando a estrutura do apply, e ele vai mostrando vários exemplos. Isso aqui é um artigo complementar aí, caso queira ler. Deixa eu ver aqui. Outro artigo. Deixa eu ver. Isso também é bem interessante. Aqui tá até falando o porquê de usar refraction. Eu não vou ler aqui. Quem quiser ler aí depois traduz aí. Vou ler com calma. Vamos ver os exemplos, os conceitos. Aí vamos tentar entender o que faz o refract. Deixa eu ver se tem outro. Coloquei outro aqui também. Outro artigo.
Refract é tudo em inglês, eu não achei nenhum artigo em português. Estão todos em inglês. Apesar que esse Lucas aqui, ele também tem lá no site dele um texto, só que ele fez um texto em inglês também. Então, se não sabe ler, pelo menos em inglês, você vai ter que pôr no Google Translate. Tem um link ali no bate-papo, Michel, de um em português. Você achou um aí? Então, vamos ver aqui. Já coloco na... Opa! Já coloco junto ali. Copiar aqui o link. A explicação bem básica da MSDN lá. Mas dá pra ter uma ideia. Dá pra entender, né? Caramba, tô aqui. Vou colocar aqui no código, ó. Vou colocar aqui, ó. Não. Vou colocar no fim aqui. Vou colocar no fim que é mais fácil, se alguém quiser achar depois aí. Quer baixar o código, tá aqui. Só acessar para ver se tá certo o link. Da MSDN, né? Tá objeto JavaScript. Tá. Aqui tá em português, tá falando os métodos aqui. Os métodos, tá. Ele fala aqui o que já falei aqui, objeto reflect pode ser instanciado com o operador ni. Não pode, né? Não pode ser. Eu tenho mania de comer o não quando eu leio. Então, se eu ler errado, é normal. Eu tenho essa mania desde criança, cara. Eu não consigo ler o não. É foda. A mente é sempre sim. Pra mim é sempre tudo que tá escrito é sim pra mim. Então, às vezes eu como não ali, é normal. Deixa eu ver aqui. Então, agora vamos ver uns exemplos aí de refract, né? Aqui tem uns métodos que vai aparecer nos exemplos aqui. Então, se quiser saber mais, eu até vou acessar aqui de vez em quando para mostrar a estrutura aqui, que é cada coisa. Mas primeiro vamos ver o que traz de exemplo aqui. Esse exemplo aqui de refract está escrito Alura porque eu peguei da Alura. Então, por isso está escrito Alura. Então tem aqui uma função aqui que eu chamei de, na verdade, deixa eu ver se é essa mesmo, cara. Ou se eu apaguei. Eu acho que eu separei. Aqui, separei. Chama Alura. É aqui. Então aqui tem aqui dois objetos. Objeto 1, com propriedade nome, Bob. Objeto 2, propriedade nome, Léo. Aí tem aqui uma função que chama Alura, que está usando o refract apply. O que ela faz aqui? Depois eu chamo aqui um exibe nome aqui embaixo. Vai estar comentado por quê? Porque antes eu vou fazer sem refract. Deve ser isso. Vamos ver o que acontece sem o refresh antes, sem colocar o refresh. Dá um refresh aqui, clica no Alura, é um alert, né? Não está saindo no console aqui, ó. Tá vendo que sai indefined, ele não consegue ler, né, a propriedade nome aqui, não consegue. Mesmo chamando aqui a função. Lógico, se eu passar aqui o objeto aqui, talvez ele consiga ler, né? Talvez ele leia, tal. Eu não fiz esse teste, mas provavelmente eles vão fazer, então, né? Vou aqui objeto 2, por exemplo, ele vai receber um objeto aqui, um ponto .cl aqui. Eu não lembro de ter testado isso. E objeto.nome, mas acho que o dis ali não vai funcionar. Vamos ver. O dis ali não funciona. Fica undefined, mas ele consegue ler aqui, ó. Objeto 2. Ali, né, Michel? Objeto.nome no dis, né? Daí eu acho que porque a função aqui daqui ele não está conseguindo reconhecer aqui, sem eu passar realmente o objeto aqui. Agora sim, ó, Léo. Então, mas o refresh fica mais de boa fazer isso. Já vimos que
fazendo dessa maneira aqui, não dá certo. A não ser que você passe todo o contexto aí, do objeto, tudo. Vamos ver com o refresh agora. Refresh, reflexão, né, em português. Mas primeiro, vamos ver aí a estrutura do Refract Apply. Tem um link aqui, ó. Vamos tentar entender o que é isso aí. Então, o Refract Apply é um dos métodos aí do Refract, né? Todos eles são estáticos, né? Chamam ao métodos alvos como funções de algum arguments, né? Específicos. Vamos ver a estrutura que é mais fácil. Então, essa aqui é a estrutura. Vai ter um alvo, vai ter um comportamento aqui que vamos ver, e vai ter um argument list, que vai ser um array, né? Vamos ver aqui, ó. Alvo é uma função para ser chamada, né? O alvo aqui é uma função. Então, lá no código, tá o código aqui, zip nome, tá vendo que é uma função, né? Então, isso aqui, ó, ele precisa de uma função. O 2 aqui, diz argument. Ele é um valor que provê da chamada da função. Então, aqui, deixa eu ver que eu passei, é objeto, né? O objeto que eu quero, que eu vou passar aqui, que eu não vou passar, ele provê, né, a chamada da função, né? Porque, na verdade, o que eu vou passar aqui é no array list, que no caso aqui não tem nada, né? É vazio. Mas é assim, ó, quando tá vazio aqui, isso aqui toma-se como a passagem da função. É que nem se eu estivesse passando o objeto para cá. Se ele tivesse vários outros objetos aqui, ó, ele poderia ele ia pegando daqui e ia jogando na função. Então, quando está vazio assim, ele considera que esse segundo argumento aqui da função é o que eu quero passar aqui para a função que eu estou chamando. Por isso que ele está escrito aqui que é um valor provido pela função alvo, né? É um valor que ele provê. É bem confuso, né? Mas é isso aí. Vamos rodar aí, ver se fica mais claro. Cadê a Lura aqui? Bom, já tinha rodado, né, na verdade. Na hora que eu fiz o teste aqui, ó. Aí, Bob. Então ele pegou aqui o objeto 1 e colocou aqui Bob. Se colocasse o 2, né, vai sair o Léo, lógico, né? Então com o refresh, o próprio refresh aqui dentro, ele sabe que você quer fazer uma chamada em alguma função. Então você põe a função aqui, põe o alvo e coloca a lista de argumentos se tiver. Se não tiver, você coloca aqui um array vazio. Se eu colocasse, eu não fiz esse teste. Deixa eu ver. Array. O teste aqui. Isso vai dar certo. É assim que faz, acho, né? Argumento. Não sei se daria certo. E aqui eu poderia colocar, acho que qualquer coisa. Não sei. Vamos ver. Lura. Undefined, né? Acho que não dá certo assim. Tem que fazer outra coisa aqui. Não sei como seria ali. Vai ter um exemplo que vai ter aqui uns argumentos e vai ter um comportamento aqui. Aí parece que muda o esquema. Não é mais do jeito que eu falei aqui. Desse jeito que não tá dando certo, não. Muda. Vamos voltar aqui. Vou deixar no simples primeiro. Fecha aqui. Alura, Léo. Beleza. Bom, aí tem 4 exemplos aqui. Aí vamos ver se nesses outros exemplos aparecem. Esses exemplos eu devo ter pegado de algum desses artigos aqui. Por isso que eu até coloquei eles aqui. Lógico que eu dei uma modificada, como sempre. Vamos ver aqui o exemplo 0, né? Exemplo 0, o que está acontecendo aqui? Tem
um objeto target 1. Na verdade, eu fiz duas coisas aqui, né? Então tem aqui um objeto target, e aqui eu coloquei um objeto recebendo a define property. Vamos ver o que é isso aqui, né? Antes de continuar. Define property. Então, o primeiro parâmetro é um objeto, o qual será definida a propriedade. Então, no caso aqui vai ser o target. O segundo, prop, é a propriedade definida para ser modificada. No caso aqui, ele não tem propriedade, mas se tivesse, então estou forçando uma aqui, for. E o descriptor, que é o descriptor aqui, é a descrição para a propriedade que será definida ou modificada. No caso aqui é o valor, né? Então, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Então, aqui no caso, vamos rodar, porque foi um tempo que eu já fiz esses exemplos. Eu nem lembro o comportamento às vezes. Então, aqui ele montou o objeto, no caso, né? Deu aqui define, definir as propriedades, né? Traduzindo, então ele tem uma propriedade aqui com a chave foo e o valor bar, ele realmente fez isso aqui, né? O R aqui que eu coloquei para distinguir aqui, R. Montou. Isso aqui é o refraction. Vamos ver no refraction. Refraction o que faz? Ele muda a sua própria estrutura. Então, esse tipo de metaprogramação. Vamos vendo aqui. Você está vendo que todos os exemplos que eu estou mostrando, você tem um objeto e você está modificando a estrutura do objeto. Então, no caso aqui, eu adicionei uma propriedade a esse objeto. Aí, aqui no exemplo 2, mas que está dentro dessa própria função aqui, do exemplo 0, saiu um true aqui, né? Por quê? Esse aqui, esse console EI. É a mesma coisa aqui que eu fiz. Tem um objeto aqui, tem o define property, o target 1, a propriedade foo e o bar. Mas por que saiu true aqui, no caso? Porque ele retorna aqui, ó, um booleano, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Resultado chamado, te dá uma função específica, diz com, não é isso aqui. Ah, tô vendo uma apply, né? Aí não dá mesmo. Deixa eu ver aqui. Object define property. Não está escrito na documentação? Ah, valor de retorno. Objeto que foi passado à função. Acho que não é isso não, hein? É. Ele volta o objeto que foi passado na função, tá correto. Mas tem outra coisa aqui. Não sei onde que eu vi. Vamos ver na programação novamente. Objeto. Ah, sim. Ah, agora eu vi aqui, ó. Seguinte, por isso que eu fiz dois. Faz um tempo que eu não vi esse exemplo, por isso que eu estou confundindo. Aqui, ó, pode ver que eu usei Object Define Property. Por isso que eu estou me confundindo. Aqui eu estou fazendo exemplo com Refresh. Porque no ECMAScript 5 já existia essa possibilidade de fazer isso. Só que, ó, é o site que nós acompanhamos aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Deixa eu tomar água aqui um pouco, peraí. Você pode ver aí que na versão 5 do ECMAN 5, você consegue fazer o mesmo que se faz no ECMAN 6, porém, você faz com Object, você não faz com Refresh. E aqui ele está dando ele está usando symbol, né, para adicionar uma nova propriedade ao objeto, que ele fala que não é possível no ECMAN 5, porque já vimos aqui nesses tópicos que o símbolo é coisa nova no ECMAN 6. Mas o que importa aqui, nesse exemplo, é que antes se usava o Object Define Property, e hoje você pode usar o Refresh. No caso aqui é o 5 e aqui é o Refresh. Por isso que dá diferença lá, que eu estava enroscando aqui. Vamos diminuir aqui, olhar novamente. Aqui no Object, é que eu não coloquei o link aqui. Ah, coloquei sim, ó. Tá aqui, ó. Ó, o valor do retorno. É o que eu estava vendo.
no object, na versão 5, você realmente tem o valor do retorno, que é o R nosso aqui. Ó. Eu fiz com a função object define property e retornei aqui o objeto modificado. Adicionei uma propriedade nele, um valor. Na função 1 aqui, no target 1, na função objeto 1, target 1, eu estou usando o refract. O refract, deixa eu ver se é aqui que eu estou vendo certo agora. Aqui eu estou vendo o object, e aqui o refract. Agora sim. Eu lembrava que retorna um booleano, né? Eu estava confuso. Aqui, ó, retorna o valor a um booleano. Por isso lá que quando eu coloquei aqui o yai aqui para verificar o que ele voltou, retornou, ele retornou um true. Né? Aí, um true. E aqui, quando eu chamei o target 1 para ver como que ele está agora, agora ele está como se fosse lá na versão 5, né? Ele foi montado o objeto. Vamos voltar na documentação. Olha lá, por que retorna true? Porque a propriedade foi adicionada aí, foi definida com sucesso. Se desse algum erro aí e não fosse definida, provavelmente ia retornar um false, né? False. Mas por isso que retornou um true, porque foi um sucesso aí ao adicionar uma propriedade. Agora ficou fez mais sentido. Eu tava vendo só o objeto aqui, tava ficando louco, né? Retorna só o objeto. Por isso mesmo que eu coloquei os links aqui. Mas tudo isso aqui que eu estou falando, como eu já falei, é refresh. É mudar a sua própria estrutura. Bom, agora que deu para entender já o basicão aqui, vamos ver os próximos exemplos. Que aí vai começar também com refresh, mas acho que vai ter umas coisinhas a mais aqui. Aqui é a versão que tem no site lá. Coloquei aqui para testar, justamente o site que estamos lá seguindo, que é isso aqui, ó. Objeto A1 é o que eu coloquei aqui, só para ver se dava algum erro. Vamos dar um player aqui, beleza? Então tá aqui, ó, objeto. No caso aqui, esse objeto já vem com uma definição, né? Diferente lá do primeiro exemplo aqui, do exemplo 0. O exemplo 1, ele já vem definido a uma propriedade e um valor. Aqui novamente, eu estou usando o object, só que aqui agora eu escrevi versão 5 para lembrar, né? Aqui eu tinha escrito retornar um objeto e aqui retorna um booleano, beleza? Aqui a versão 5 aqui, então tem um objeto, tem objeto define property, que já vimos que vai retornar um objeto e realmente retornou um objeto aí que ele adicionou, né? Então tinha o A lá, A1, aí ficou o B. Porém, aqui ele só está mostrando as chaves, né? Está mostrando as chaves. Percebi lá no outro exemplo se fazia isso também. Vamos dar uma olhada. Objeto não. Porque aqui, deixa eu limpar e começar de novo. Não, ele voltava o objeto inteiro mesmo. Vamos ver novamente. Para descobrir a diferença disso. Não, tá certo, cara. Aí ele volta o objeto aqui, ó. A1, A2. Beleza. Senão eu tava achando estranho. As chaves aqui, que só tá voltando as chaves, é aqui embaixo. Onde eu fiz um console log que voltou só as chaves. Esse segundo aqui, ó. Eu não coloquei nada para distinguir, aí dá essa confusão aí. Vai colocar aqui para ver se é isso mesmo. Aí, beleza. Então, esse comportamento é igual ao de cima. Vai retornar o objeto. Aí tem o A1, o valor 1, o B com o valor 2. Exatamente o que vimos aqui em cima. Só que aqui antes não tinha nada e adicionamos um objeto. Aqui já tinha objeto. Você pode ver que o objeto ainda continua, só foi adicionado. Aí aqui ainda na versão 5 eu fiz o valor B aqui, só que aqui, isso aqui é outros property names, outra parada aqui, já não é define property. Property names
Eu não coloquei o link aqui, acho que eu não coloquei nada de link aqui. Mas vamos lá ver o que é isso aqui. Vamos ficar no ar, né? Vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Property names. Então, essa aqui, a estrutura dele, ele espera um objeto, né? Aqui, ó, objeto no qual vai enumerar propriedades que são retornadas, retorno valor. É um array de string que corresponde às propriedades encontradas diretamente no objeto. Vamos ver se é isso mesmo. Retornou um array, porém, só retorna realmente o que está escrito aqui, né? Só retorna as chaves, né, do objeto. Property names, é só os nomes da propriedade, só as chaves da propriedade. Está correto. Então, se você quiser retornar só as chaves da propriedade na versão 5, você pode utilizar esse get on property names. Na versão 6 já dá para utilizar, né, o for off lá, né? Você traz as chaves, se eu não me engano. Eu sempre confundo, for off traz as chaves, o for in traz valor. É um das dois, aí. A gente se confunde. Mas não sei se tem essa jogadinha. Aí no objeto 1 aqui, também já tem uma propriedade A1. Estou aqui novamente usando a versão 5, né? Mas agora estou fazendo na versão 6, mas estou usando o recurso da versão 5 ainda. Estou define properties novamente, estou colocando aqui o B no objeto. Ficou igual ao primeiro objeto lá. Porém, agora ele adicionou o symbol aqui, né? Colocou objeto, colocou o nome aqui, symbol C, e o valor 3. Esse symbol já vimos aí em hangouts passados. Se quiser saber, dá umas voltadas aí. Vocês vão ver o que é o symbol. E aqui ele fez aqui, ele leu aqui as chaves, que nem ele leu aqui no target 1, no objeto 1, aqui. Só que aqui na versão 5 ele usou o próprio object para ler as chaves. E agora tem o reflect on case, que o nome já é bem sugestivo, né? On case, suas próprias chaves, então você lê A, B, C. Você lê não, né? Traz um array com as chaves aí do objeto. Então ficou mais intuitivo aqui. E é isso aí. Então nesse exemplo, o que foi feito? Foi adicionado uma nova propriedade, foi lido, né? O nome feio, lido, vamos falar assim mesmo, foi lido aí as propriedades aí do objeto. Deixa eu ver aqui. Exemplo 2 é um exemplo, acho, bem simples aqui. Vamos ver. Eu peguei da documentação que eu lembro esse exemplo 2 aqui. Deixa eu limpar aqui, ó. Na verdade, aqui para mim é o exemplo 2. Voltou um, beleza. Qual o esquema aqui? Tem um result, tem a function, que é um objeto aí do JavaScript também. Aí ele adicionou uma praia aqui, ó. Prototype. Já vimos também Hangouts passado, é herança e tal. Aí ele adicionou a praia aí na function. E a praia tem um call. Nesse call, ele passou aqui três argumentos. Acho que é melhor fazermos isso também lá na documentação para ver direitinho o que é esse negócio aí, né? Não coloquei todos os links ali, mas está vendo como faz a pesquisa aí já. Refract Apply. Eu acho que não é assim. Não é isso que vai dar certo. Porque na verdade aqui ele não está importando se é versão 5 ou versão 6. Ele só está falando que você consegue manipular aí as propriedades aí do objeto. Deixa eu entrar no function prototype. Aqui vai ter um apply. Não sei se vai ter um call aqui dentro, né, cara? O apply espera um disarg, um array. Tipo um array. Mas não é isso, né? Eu faço um call depois também.
Chama cal aqui. Cal. Elemento cal. Nossa, nada a ver. Bom, queria mostrar a estrutura aí. Eu lembro que eu vi aí, mas para não perder muito tempo. O que acontece aqui? E aqui ele vai precisar receber uma função, que eu me lembro, o cal. Ele recebe uma função. Por isso que aqui está match floor, que match é um objeto e floor é uma function. Até que se eu fizer isso aqui, ó, match floor, function, né? É uma função. Aqui vai ser o comportamento, vamos dizer assim, que ele espera, mas eu posso colocar como indefinite, caso eu não queira nenhum comportamento, eu quero realmente trazer o resultado do match floor. E aqui eu passo o argumento, né? Tô passando a mesma coisa que eu fizer a chamada aqui do floor e colocar o valor aqui como argumento. Mas essa função aqui está fazendo isso para mim, a apply call. Então estou passando o match floor e o match floor, como já vimos, ele arredonda aí um número flutuante, um número quebrado aí para baixo, né? Então por isso que saiu 1 aqui, ó, o resultado. Saiu 1. Então 1.75 virou 1. No console log aqui do result. Eu devia ter salvo esse link aqui, cara. Vou fazer uma última tentativa aqui. Queria mostrar aí os... Como render apply? Não é render, cara. Render é do proxy. Vamos ver aí mais para frente. Não sei se vai ter o mesmo comportamento usando refresh apply. Função, prover o valor da função. Isso aqui já vimos, né? Nos exemplos anteriores. Bom, mas é isso. A ideia aqui é mostrar o metaprogramação na categoria self-modification. Então, o importante é isso. Nem é muito o que faz a função. É você perceber que você, por meio aí de funções, por meio de programação aí, com algumas funções prontas, você consegue modificar aí as propriedades do objeto. Último exemplo aqui de refraction, que já deu para pegar bem já, que é a metaprogramação self-modification. Último exemplo, versão 6. A mesma coisa aqui em cima, porém com o refresh apply. Agora sim estou usando refresh apply, né? Que eu estou usando essa function property type apply call. O que eu quis mostrar aqui também é que antes na versão 5, para fazer o mesmo resultado da versão 6, tem que fazer essa chamada aqui. Tem que adicionar o apply no function, fazer o call, é mais trabalhoso. Com a versão 6, com a refraction, ele já tem um refresh apply que já faz tudo isso para nós. Deixa eu rodar aqui que provavelmente é a mesma explicação mesmo. E é isso aí mesmo. Voltou até o resultado do 1, a mesma coisa. Refresh apply. O outro, que são os outros exemplos, né, com refresh apply. Aqui eu estou fazendo um share code. Aqui eu pus um define também. Aqui já passei uma lista de Unicodes, de número de Unicodes de letras, por isso que saiu o hello. Então, em Unicode aí, que o H representa o 104. Você não sabe o que é Unicode, cara? Coloquei um link aqui, ó, tabelas Unicode. Aqui nesse site aqui tem as tabelas, aqui os números, né? Em Unicode aí, das letras, os símbolos. Aí, por exemplo, aqui, ó, o 1, o Unicode dele é 31, ou então em HTML é isso aqui, é comercial, cerquilha 49. Tanto é que eu tenho ali no console logs é um cavalo, né? Cavalinho aqui, ó. É que eu fiz isso aqui, ó. String for share code, exatamente o que eu estou mostrando aqui, para mostrar para você que é uma função mesmo. E passei um número aqui, 9822, que está aqui, ó. No caso, eu passei o código em HTML.
Eu não posso passar o código da Unicode aqui para ele, porque o Unicode aqui ele só recebe número, e esse Unicode dele aqui ele tem E aqui no fim. Então quando tem esses símbolos que tem letras, aí você passa aqui o código HTML, mas só passa aqui o número, né? Não precisa passar esse E, esse cerquilho aqui. Por isso que saiu aqui o cavalinho aqui, ó. Só para explicar que realmente aqui o refresh_apply ele precisa de uma função aqui, ó. Eu não estou passando qualquer coisa aqui. Metfor é uma função, string for charcode é uma função, charcode, né? E agora você pode perceber que realmente o array aqui ele vai sendo jogado ali na função. Ele faz um for ali internamente ali o apply e consegue aqui montar o reload para nós, assim, hello no console log B. Aí tem outro exemplo aqui com regXP, que é aquela expressões regulares, né? Expressões regulares. Aqui no caso voltou 4 porque ele achou na posição 4 onde começa a B. Foi isso mesmo? Deixa eu ver. 0, 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Então começa do 0, sempre, né? O C aqui está na posição 0. Foi 1, 2, 3, 4. Então essa sequência B foi descoberta aí na posição 4. Por isso que retornou um 4 aqui. Tudo utilizando refresh_apply, como sempre, uma função aqui no primeiro argumento. No caso aqui, você viu que ele já não passou um definite, né? Ele já passou uma restrição ali de um comportamento que ele quer da função. Aqui é o comportamento, né? Então aqui é o comportamento indefinido e aqui ele já passou um comportamento, ó. Esse aqui eu quero que seja a restrição ali do meu regex ali. E aqui é outro refresh_apply. No caso aqui é o charat. O charat, para quem não lembra, ele traz um share só um valor aí de uma string. No caso que eu fiz um exemplo aqui embaixo também, que tem uma string ponies. Eu falo, na posição 4 me traga aí a letra que está na posição 4. Então 0, 1, 2, 3, 4. E, né? Trouxe o E aqui. E aqui ele está pedindo aqui na posição 3, né? Por isso que saiu o I aqui. Então aqui ele novamente, aqui ele tem o comportamento. Quero que você se comporte aqui, ó, com o charchat, nessa função ponies. Então aqui na frente vai vir ponies. E os argumentos que eu vou passar para você nessa função vai ser esse array aqui, que no caso só tem um valor, que é o 3. Aí saiu o I, né? 0, 1, 2, 3. Posição 3 é o I. E é isso que é de refresh. Refresh é bem mais, né? Bem mais coisa. Pode ver que o cara aqui entra mais a fundo aqui. Mas vamos ficar só mais no basicão hoje, que nem eu falei. Mais para frente, nos próximos projetos que vamos ter aí, vamos continuar estudando JavaScript, vai acabar aparecendo uns exemplos assim. Aí vamos pegar e lembrar. Lembra lá quando nós estávamos vendo Reflect, Proxy? Então, vamos recordar. Aí quando chegar lá, nós recordaremos, tal. Aí vai ficar o conhecimento vai entrando mais na cabeça. Assim, vendo de primeira é bem confuso mesmo. Ainda mais quem nunca programou aí, quem nunca programou tá vendo isso, é bem confuso essas coisas aqui. Agora vamos pro proxy agora. Proxy é mais chatinho ainda. O refract é um pouco chato, o proxy é mais complexo ainda. Peraí, só deixa eu tossir aqui. Beleza. Vamos ver o proxy. Proxy, vamos ver a documentação primeiro, como sempre. Aqui no slide do cara, ele ele fala de proxy, eu lembro que eu vi. Aqui, ó, que ele chegou no proxy. Proxy, que são proxy? Proxy são wrappers, né, que permitem interceptar operações. Wrappers são empacotadores
Então, o que acontece em proxy, cara? Vamos tentar fazer vamos tentar primeiro saber o que é proxy. Proxy é o seguinte: imagine, cadê o Paint aqui? Vou mostrar o Paint aqui. É fácil desenhar. Tem que entender esse rappers, não sei ler em inglês esse rappers aí. Seguinte, rappers é empacotar alguma coisa. Quando eu falo rappers é isso. Então imagine aqui, ó, o proxy. Isso aqui é um proxy. Isso aqui é um objeto, né? Então quando eu crio um proxy, ele empacota o objeto, ele coloca o objeto aqui dentro. Então o proxy é uma casca aqui do objeto. Então, tem o objeto sozinho que você consegue manipular, acessar, como já vimos aí nas outras duas metaprogramação, o self-modification e sempre esqueço os nomes, e a introspecção. Você consegue acessar os valores aqui das properties, das propriedades do objeto. Mas tem a interseção, né? Que interseção, que intercessa, aquele cara que faz a manipulação. Então, o proxy, ele cria uma casca aqui em volta do objeto. E fazendo isso, você vai ganhar aí a possibilidade de interceptar as chamadas aí numa modificação aí de uma propriedade do objeto, que o proxy já vem junto vários métodos que vêm com o objeto junto, né? Você herda dele, né? Você consegue utilizar as ferramentas. Então é isso que ele quer dizer. Proxies são wrappers empacotadores que permitem interceptar operações. No caso, quando for fazer a chamada de algum objeto. Vamos ver os exemplos aqui embaixo. Não se preocupem. Aqui ele fez exatamente isso, né? Ele colocou aqui um objeto proxy e dentro do objeto proxy aí vai ter um target e vai ter um renderer, um alvo e um manipulador. Vamos ver isso aí já. Aí, deu a ideia aqui de um empacotador e tal. Vamos ver os exemplos, que é mais fácil. Aqui eu coloquei as definições. Primeiro vamos ver aqui o proxy. O que precisa para um proxy, né? Para criar um proxy. O proxy, para criar um proxy, você põe aqui um objeto. E no proxy sim, dá para você dar um new proxy. No refract já não dava. Não dá para você pôr var p new refract. Não dá, não era possível. No proxy já é possível. E ele recebe dois argumentos, um alvo e um manipulador. Vamos ver lá em português, acho que eu peguei a explicação, acho que a explicação em português peguei até da Alura, se eu não me engano. O target é o objeto real que é encapsulado pelo proxy, né? Objeto real encapsulou o proxy, o proxy encapsulou o objeto real. Aqui, ó, esse aqui é o objeto real, beleza? E é este objeto que não quisemos sujar com armadilhas ou qualquer código que não diga respeito ao modelo. Ou seja, você cria tipo uma cópia do objeto. Você não está manipulando o objeto em si, você está manipulando o proxy que tem uma cópia daquele objeto. Por isso que ele fala, você não vai sujar o seu objeto. Você não vai modificar o seu objeto. E você vai ser possível aí, ele falou, armadilhas são as traps, que eu vou mostrar aí, traduzindo armadilhas, que são essas interceptação de chamadas, quando você faz uma chamada para um proxy que quer manipular alguma propriedade do objeto. O segundo argumento que ele recebe aqui no target, aliás, no proxy, né? Tem o target. Deixa eu ver aqui. Na verdade, esses dois aqui depois, eles são o render aqui, cara. Render get. Mas já que eu estou falando de proxy, o proxy depois ele recebe um render. O render é um objeto aí que tem propriedades que são funções que definem comportamentos do proxy. Ele é uma função, certo? Vamos ver aqui uma função. Aqui, essas definições aqui que eu estava vendo,
aqui o target tem a mesma definição aí, não se preocupem. O render get aqui, ó. Render get ele tem três propriedades, e aquelas definições que eu estava lendo é do render get, mas o que o target é no proxy é a mesma coisa. Então, o target aqui no proxy significa a mesma coisa nessa função aqui dentro, render get, que tem um target também. Então, vamos continuar. O próprio é a propriedade que eu quero modificar em si, que eu quero ler, né? É uma propriedade. É uma propriedade do objeto, que nem aqui, né? A propriedade do object aqui é o A1, né? A propriedade dele é o A, é a chave dele. O receiver é a referência ao proxy, o próprio proxy, a configuração do render do proxy, colocando armadilha, é aquilo que eu já falei, é só uma referência ao objeto real, não é o objeto real em si. Então você pode configurar ele, colocar armadilhas dentro dele que são comportamentos, funções dentro desse objeto que, na verdade, o objeto original não tem. Esse objeto original aqui, vamos dizer que tem nenhuma função dentro dele. Mas quando eu coloco um proxy e encapsula esse objeto, eu posso colocar vários comportamentos dentro desse objeto aí, que é uma cópia do objeto real. Bem confuso, mas é só pegar as manhas aí que você vai entender depois. Vamos ver os exemplos, que às vezes fica até mais claro, né? Ou não, né? Então vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4 exemplos aqui da Lura que eu peguei, mais 4 exemplos aqui que eu peguei em algum site aleatório aí. Vamos ver aqui. Introspecção, já vi aqui e tal. É isso aqui, né? Vamos ver aqui. Alura. Criar projeto. Vamos ver. Criar projeto? Não, criar objeto. Criar objeto proxy. Aqui é o comecinho, que eu já expliquei. Aqui tem um objeto funcionário, que tem uma propriedade só, e-mail, e com o seu e-mail aqui. Aí aqui estou criando um objeto proxy. Estou criando uma cópia aqui, ó, do objeto real. Só que aqui ele vai ser um objeto proxy. Vai ser o objeto lá empacotado por um proxy. Então aqui é um new proxy, passo o target, que é o objeto real, e passo o render. É isso aqui que é o render. É o comportamento que eu posso manipular nesse novo objeto que eu estou criando, que é um proxy. Então isso aqui tem esse comportamento aqui dentro dele. Então um get aqui dentro, que eu já expliquei aqui, acabei de explicar, que é o target, que é o probe, que é o receiver aqui. Console log, ele colocou que é a armadilha aqui, né? Isso aqui é uma armadilha. Quando você vê falar de trap no render do proxy, são as funções que tem dentro dele. Elas que é um trap. Por que é um trap? Porque quando eu chamar aqui a função para manipular esse objeto aqui, eu faço o que eu quero, né? Então você faz uma armadilha para ele, porque às vezes ele pode ter essa função dentro do objeto original. Só que eu consigo manipular essa função real para fazer outra coisa. Então estou fazendo tipo uma armadilha para ele. Estou fazendo uma pegadinha para ele. Então vamos lá, né, cara? Então aqui eu estou fazendo uma chamada. Toda chamada que um objeto proxy receber, por padrão, ele vai sempre chamar um get. Viu? Então, mesmo que eu não passe alguma coisa aqui que não exista, deixa eu aumentar aqui. Por exemplo, se passasse e, ele ia chamar o get também. Mas primeiro vamos ver funcionando normal aqui. Dentro aqui eu estou tentando chamar o e-mail. Propriedade e-mail, e vamos ver o que acontece, que faz tempo que eu fiz esse exemplo aí. Deixa eu ver aqui, beleza. Então aqui vamos ver. Aqui ele chamou lá a função aqui dentro do objeto funcionário aqui, que na verdade é o funcionário proxy, né? Chamei aqui, aí ele foi buscar dentro desse objeto proxy o get. Aí ele falou, tem um get aqui. Aí é aquele negócio que eu já expliquei, ele passa o alvo, que é o
que é o funcionário, a propriedade, no caso aqui o alvo. O alvo aqui é a cópia, né, no caso, é um alvo. Não, ao contrário, o alvo aqui realmente é a cópia. O alvo aqui realmente é o objeto verdadeiro, aqui é a propriedade, aqui é a cópia. Beleza. Então aqui, vamos lá. Então aqui eu chamei o get e-mail. E aqui, para mostrar que entrou mesmo, aí ele colocou armadilha aqui, né? Porque eu posso fazer o que eu quiser aqui na hora que ele entrou aqui. Aí aqui ele criou um objeto, deu um refract get. Já vimos dar um refract anteriormente. Tem várias funções dentro do refract também, inclusive o get. Aqui nos exemplos que eu mostrei do refract, eu não mostrei o get, mas tem vários, né? Não dá para mostrar todos. Mas o get ele recebe também 3 argumentos. E aqui vai sair o console log x porque ele conseguiu achar o e-mail dentro desse objeto aqui. Mas é a mesma coisa, viu? Ele recebe aqui o alvo real aqui, né? O alvo, que é o objeto real. Recebe aqui o próprio, seria o e-mail. O receive é o objeto aí que estamos criando. E ele consegue aqui saber aqui que eu quero que traga aí o valor do e-mail. Por isso que daqui, console log x. Deixa eu fazer isso aqui, será que fica mais claro? Target cl prop. Vamos ver, cl receiver. Salvar. Alura. Isso aí, ó. Então aqui é o objeto funcionário. Pode ver que não é um object. O e-mail, que é o prop, propriedade do objeto. E o proxy, que é a cópia do funcionário, porém é um proxy, a cópia do funcionário encapsulado, que eu falei já. Ele pegou o objeto funcionário e encapsulou aí dentro do proxy, empacotou, wrapper, né? Então tá aqui. Então é isso aí mesmo. Receiver é o funcionário proxy. E aqui é manipulação, né? Tem toda a manipulação aqui, ó. Eu já mostrei. Beleza. Aqui, deixa eu ver o que eu fiz. Eu fiz novamente a mesma coisa, porém, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa diferente aqui. Porcaria nenhuma, né? Mesma coisa. Receiver, get. Ah, tá. Porque aqui, ó, para pegar a propriedade e-mail, usei o refract get, mas você não precisa usar se não quiser, né? Você pode usar direto aqui, ó. Já peguei o alvo e já peguei a propriedade. Ó, me traga aí o e-mail desse cara aí, ó. Aí ele já trouxe aqui, ó. No caso aqui é o Y, né? Y, ABC, e o X, ABC, que é lá em cima. É a mesma coisa, só um jeito diferente de fazer. Aí você não usa o refract. Só tem umas coisinhas diferentes, eu acho, né? Se retorna um refract, acho que não, né? Porque refract retorna um objeto mesmo. Isso aqui é um objeto, vimos que retorna um objeto. Não sei se vai ter alguma coisinha diferente assim na entrelinhas, mas acho que não. Ou tem. Teria que dar uma pesquisada depois. Como eu peguei esse exemplo da Alura, eu acho que até o cara fala que tem uma pequena diferença, só que eu não lembro, ou não fui atrás para ver que pequena diferença é essa. Mas deve ter alguma coisinha. Mas o resultado é o mesmo. Você vem aqui. Beleza. Vamos lá para o exemplo 1, que no caso é o 2, né? Vamos ver o que eu fiz aqui. Deixa eu rodar, que às vezes é mais fácil de eu lembrar. Beleza, é isso aqui mesmo. No caso aqui, que é o seguinte, ó. Aqui eu estou chamando uma classe já. Eu até coloquei aqui, ó. Negociação. Aqui é uma classe, né, que tem aí, que hoje em dia no JavaScript tem, né? Classe. Essa é uma classe JavaScript.
Aqui é a negociação, aqui tem um construtor dele, que recebe a data, quantidade, valor, aqui tem os gets dele. É que nem fosse em Java, quem é de Java aí já conhece aí, já está familiarizado com essa estrutura. Ou de C Sharp também deve ser assim. Então vamos lá, o que importa é aqui, ó. Aqui tem o objeto negociação, aqui eu estou criando novamente um proxy, porém estou criando um proxy do objeto classe negociação. E eu já estou passando os valores aqui, ó. New date pega a data de hoje, a hora de hoje, né? E pega do sistema aí. Aí aqui a quantidade, se eu não me engano, é quantidade e valor. Aí a quantidade eu coloquei qualquer coisa, e o valor 100. Aqui eu coloquei um get. Novamente, isso aqui acho que vocês já pegaram as manhas, né? Não vou ficar falando toda hora. Então tem aqui o get. Aqui eu vou pegar a propriedade da negociação e vou falar que ela foi interceptada quando chamar. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui eu estou mostrando o objeto em si, né? Que é isso aqui, ó. Objeto, proxy. E aqui eu estou fazendo a chamada para ser interceptada. Então aqui, ó, quantidade. Chama lá a quantidade. A quantidade foi interceptada. Aí, a propriedade, própria propriedade do objeto foi interceptada. Cadê a propriedade? Aqui, ó? Então aqui em cima, né? Propriedade, quantidade aqui, ó. Mas aqui é underscore, né? Quantidade. Por que chamou duas vezes? Tá vendo que tem duas vezes aqui, ó? A propriedade, quantidade, underscore. Porque lá na classe, essa interceptação do proxy, ele intercepta quando eu já faço a chamada, a quantidade aqui, ó. Quando eu fiz a chamada aqui, na verdade foi o objeto lá que fez a chamada, aqui, quando eu passei o construtor aqui, ele fez aqui o get. Aí aqui o proxy já pega, então ele já fala, opa, a quantidade foi interceptada. Aí quando dá o return, ele também pega. Ele pega novamente aqui, foi interceptado. Então por isso que ele traz duas vezes aí. E traz o valor, né? O valor da quantidade. 1 que eu passei. E aqui é a mesma coisa. O valor traz duas vezes, porque eu já expliquei. E o valor de 100, que foi o que eu passei. O importante aqui é você ver que se eu quisesse manipular os dados, eu conseguiria, porque eu consigo interceptar os valores quando você é um objeto proxy. Né? Consigo fazer interseção. Eu posso redefinir a semântica da linguagem da operação. Eu posso redefinir o seu comportamento. Então isso aí é o proxy, o poder do proxy aí, que eu posso fazer o que eu quiser. Vamos pro próximo exemplo. A Lura 7. Limpo aqui, a Lura 7. No caso aqui eu já modifiquei. Acabei de falar que eu posso modificar, né? Então, exemplo modificando aqui. É a mesma coisa lá em cima, criei um proxy, a mesma objeto da classe negociação, o mesmo, só que aqui é um get, um set, né? Para modificar é set, né? Para capturar informação, um get, para modificar um set. Porém, o set ele tem um argumento a mais, ele tem o value aqui. Não tem 3 argumentos igual o get. O get ele tem 3 argumentos. Ele precisa de um argumento a mais, o value. Por que ele precisa disso? Porque o value é o novo valor, é o que está escrito aqui, ó. Novo valor. Como eu estou modificando, então aqui estou dando um set aqui, né, no caso, colocando negociação, ponto quantidade. Eu estou fazendo direto aqui, porque em negociação ele não tem os objetos, o objeto não, as funções set. Não tem as funções set aqui, só tem as funções get. Então estou pegando já direto da propriedade aqui, né? Quantidade. Então já estou, vamos dizer assim, setando, é nome feio, né? Setando, configurando, dando um set aqui na quantidade. Então a negociação, ponto, quantidade igual a 10. Antes era 1. Valor anterior 1, agora é 10. Antes era 100, o valor, e agora é 200. Né? E eu estou usando o refract aqui para fazer isso também. O refract ele também tem o set. Né? Não é só o proxy que tem
as suas propriedades aí. Na verdade, o refract e o proxy, eles têm os números mesmos, vamos dizer assim, os mesmos métodos, né? Até os nomes são iguais. Então, aqui tem o set aqui, estou usando o proxy, aqui eu estou usando o set do refract para fazer essa modificação. Então, aqui eu estou recebendo as modificações, aqui realmente no refract set eu estou modificando. Então, aqui é um exemplo aí de modificação. Tem outro exemplo aqui da Lura. Esse código da Lura, ele vai estar junto lá também quando eu subir aí no GitHub. Ele está fora aqui do projeto, aqui, ó. A Lura Frame. Então, não se preocupe, se quiser ver o código completo, depois você vai conseguir. Bom, vamos ver aqui o Alura 3 aqui. Propriedade adicionada, é isso aqui mesmo. Aqui, novamente, eu estou interceptando uma chamada de função do meu objeto proxy e fazendo o que eu quero. Eu consigo... A ideia do proxy é essa, né? Você consegue manipular as chamadas. Você pode modificar os comportamentos. Então, aqui, novamente. Só que aqui é outra classe agora. Lista negociações. É isso aqui, ó. É a mesma coisa lá, só que qual a diferença dessa classe aqui? Essa classe, além de ter os get, ele tem funções dentro dela. Então tem o adiciona, o esvazia, não tem só os get padrão, assim, vamos dizer, de uma classe, né? Aqui só tinha get, não tem nenhuma função aqui dentro. Aqui já tem o get, que tem funções, que tem comportamentos específicos da lista de negociações. Então vamos lá. Alura P1, mesma coisa. Estou criando aqui um novo proxy, passando o alvo, no caso que o alvo é uma classe, então seria o objeto dessa classe, e o render. E aqui tem minhas traps, minhas armadilhas, que é o get. E aqui estou chamando o adiciona, né? Lista adiciona. Lista adiciona vem aqui. E aí, o que está acontecendo aqui? Só que agora tem um if aqui dentro, né? Antes não tinha, antes eu chegava aqui no get e fazia já que eu queria. Então agora, no exemplo da Lura, eles colocaram um coisinha a mais aqui. Então é o seguinte, quando ele chegar aqui no get, eu quero verificar se essa propriedade aqui que eu estou chamando, de adiciona, esvazia, ela é, além de ser uma propriedade inclusa dentro desse array aqui, isso aqui é um array, podia colocar mais coisa aqui, podia até colocar um objeto aqui, né? Mas o exemplo deles foi assim, é assim. Então tem dois valores aqui, adiciona esvazia. Esse includes é do ECMAScript 6 também, no 5 não tem. Ele verifica aí no array se tem o que eu quero procurar. No caso, eu quero procurar aqui o próprio, a propriedade adiciona. Estou passando aqui, lista adiciona. Tem adiciona aqui nesse array? Tem, né? Beleza, tem. Aí ele colocou uma condição a mais. Além de ele estar dentro do array, eu quero saber se ele é uma function. Aí ele colocou um type of, colocou o alvo, né, que é a propriedade, que é o objeto aqui que eu estou criando, e o prop, que é a propriedade, né? Então vai lá no seu objeto lista, vê lá para mim se tem aí esse tal adiciona aí e vê se ele é uma function. Isso aqui vai voltar uma function, type of function. Deixa eu até colocar aqui, deixa eu ver se funciona. Aí retorna uma function. Podia colocar assim ali, né? Aqui assim, podia fazer isso aqui. Para não confundir aí, fez o cara colocar com letra maiúscula aqui. Aí ele preferiu colocar type of function. Vai retornar essa string aqui falando que é uma function. Então, se tiver essas duas verificações corretas, aí sim ele vai falar, aí interceptamos aqui a propriedade. A propriedade adiciona foi interceptada e a propriedade esvazia foi interceptada.
porque as duas são, né, propriedades que existem. Agora, não sei se eu colocar qualquer coisa aqui vai dar um erro aí. Opa. Eita. Põe aqui digital hoje. Não sei se isso aqui vai funcionar não, cara. Fiz a chamada, porém ele não foi interceptado. Vamos ver se ele fez a chamada mesmo. Nossa, eu chamei. Oh, cara, tá foda. Tô com o dedo errado aqui. Ó, o próprio tem que ser E, né? Tô passando um E aqui. Beleza? O próprio tem que ser um E. E o E não tá aqui dentro, né? Não existe. Vamos ver se faz sentido. Aí, tá chamando mesmo. Chamei o E, não foi interceptado porque não tá dentro do array aqui, dessa lista, e também não vai ser uma function. Não é nada, até porque não existe aqui. Então, mesmo que eu coloque ele aqui dentro, ele não vai passar. Espero eu, né? Espera aí. Vamos ver. Aí, não passa. Apesar dele estar aqui, ele não vai conseguir ser interceptado, porque ele não corresponde à segunda verificação. O E não é uma function, né? Ele é qualquer coisa. É um parâmetro que eu estou passando que não existe. Belezeira, cara. Então, acho que agora é só mais para consolidar aí os conceitos. Ter mais 5 exemplos. E aí é isso aí. Acabou. E qualquer dúvida, o pessoal manda aí ou fala depois ou agora. Mas vamos ver aqui esses mais 5 exemplos para consolidar o conhecimento. Então, isso aqui é um exemplo 1. Exemplo 1. Novamente tem aqui um objeto, né? Objeto dinossauro. Aqui eu tenho, novamente estou criando um proxy. Agora estou criando tudo com const. Será que vai dar pau? Constant, né? Lembra-se que não pode ser modificada constante, né? Mas tem um porém nos Hangout passado mostramos porém que quando pode modificar uma constante. Não lembro qual, mas tem. Aí tem aqui a trap, né? Tem aqui o target, que é o dinossauro, e o render que possui as traps. Que no caso aqui só tem a get. Eu sempre estou colocando um só, mas pode ter vários aqui. Ó. Get, set, autonômios aí, qualquer coisa que você quiser, você pode fazer. Eu estou copiando e colando os exemplos que eu achei, mas às vezes você vai achar aí um render aí que tem mais de uma trap, né? Mais de uma armadilha. Então vamos lá. Aqui está fazendo as chamadas sem ser a chamada do proxy. Aqui está fazendo as chamadas comuns, né? Dinosaur.name, dinosaur.leg, está chamando propriedades. Deixa eu rodar aqui. E não vai aparecer aqui, né? Essas chamadas, porque está trazendo valor já. Eu teria que colocar um console log aqui para aparecer. Aqui com proxy, ele já aparece aqui, ó. Names, tags, dinosaur. E aqui eu coloquei o proxy aqui para aparecer o objeto, né? Por que aqui aparece? Eu não precisei colocar o console log. Né? Que está escrito aqui, porque ele é um objeto encapsulado, um pacote do objeto. Ele pega o objeto, encapsula aqui dentro do proxy. Não precisa nem fazer console log. Ele sai aqui já, name, leg. No caso aqui está saindo os nomes das propriedades, né? Não está saindo os valores aqui, ó. Fred, 4 e tal. Então isso aqui, esse exemplo é só para mostrar que você consegue aí mostrar no console log aí uma propriedade acessada sem chamar a função console log, né? É isso aí. Exemplo simples aí. Exemplo 2. Exemplo 2 é uma outra vez. Esqueci de falar, né? Constant
por teoria não muda, mas só para reforçar aí, as propriedades dele você consegue modificar. Aqui nós estamos só lendo as propriedades, mas as propriedades num objeto constante, eu consigo modificar. Por isso que não tem problema que eu ler um constant, eu modificar. No caso aqui eu não estou modificando, né? Só estou lendo, mas acho que tem um exemplo aqui que modifica depois. Mas vamos dizer que modificasse, ele ia conseguir modificar. O properties, uma constante, propriedades de um objeto. O objeto por si é uma constante, mas suas propriedades eu consigo mudar. Tem um hangout disso aí. Quando eu editar os vídeos aí nesse novo projeto que estamos fazendo, o Ekman 6, aí vai ter lá o vídeo bonitinho, mas enquanto isso vocês vão ter que procurar aí, que eu não lembro qual hangout foi. Quem quiser saber. Vamos no exemplo 2 aqui. Mesma coisa, cria um proxy. Essa estrutura aqui você já deve estar cansado de ver agora. Primeiro pega um alvo, um render, sempre assim, cara, não muda. No caso aqui, o meu alvo é um array vazio, né? Mas eu vou passar um array para ele. Vou passar. Toda vez eu vou passar um valor aqui no array. No caso aqui, é um for. Estou fazendo um for aqui. Toda vez que eu passar um for, não passar um for não, toda vez que eu passar um valor do for ali, vou chamar a função aqui, vou passar um valor indexado aqui do index, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 49, né? Do 0 a 49. Que é o get, né? Tem o target index, e toda vez ele vai pegar o index e multiplicar por 3. Então 0 vezes 3, 0, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, assim vai. Até o esqueminha aqui, ó. Aí, foi até o 147. Então aqui ele está mostrando que com o proxy eu consigo manipular saídas também, né? Consegui manipular a saída. Eu passava um valor e saía esse valor multiplicado por 3. Então, isso aí, você vê o poder do proxy. Vamos ver aqui o exemplo 3. Exemplo 3 já está mais complexo, pelo que eu estou vendo. Deixa eu limpar aqui, rodar ele, para ver se tem algum erro. Opa, rodei o 2. 3, beleza. Exemplo 3. Tem outro objeto aqui, private counter. Dentro desse objeto, eu tenho uma propriedade chamada count, que inicia com o valor de 0, e tem duas funções. Uma incrementa esse count e outra decrementa esse count. Uma soma mais 1, outra subtrai 1. Beleza? E aqui eu encapsulei esse private counter, criei um proxy, uma cópia aí lá do private counter, e tem aqui uma trap, uma get, uma armadilha. E aqui eu vou fazer as brincadeiras, né? Vou chamar lá, chamar as propriedades do proxy para ver o que acontece. Então vamos lá, aqui eu fiz um counter count, tem os resultados aqui na frente, né? Counter count, chamou 0. Por quê? Eu vou lá, ele começa com 0 já. Então ele entrou aqui, eu estou mostrando aqui, mas na verdade, e aqui é aqui dentro, viu? Lembro que eu falei que ele cria uma cópia aqui do objeto. Mostrando aqui porque é mais fácil. Então aqui é um 0, chamou lá 0. Aí eu chamei counter, increment, count. Então do 0 eu quero somar mais 1. Né? Então eu chamo essa função dentro do objeto. Voltou. Aí aqui tá o retorno, né? Aqui tá dando get aqui, estamos chamando aqui o counter e a propriedade que eu estou chamando. A primeira vez chamei a propriedade count, voltou 0. Agora estou chamando a função increment. Função increment. E aqui ele vai retornar sempre os valores. O valor do alvo, o valor da propriedade. No caso, isso aqui é uma propriedade, increment retorna o quê? Retorna a função. E o retorno da função retorna o valor da função, né? Que no caso é 1. Então, eu estou lá com 0 e ele soma mais 1. 1, aqui 1. Depois ele chama o decrement, tira de novo, 0.
E depois aqui eu chamei qualquer coisa, não existe, né? Eu chamei um unicórnio aqui. Aí o unicórnio falou, opa, erro. Proper name, unicórnio não existe. Aqui, ó. Ele chamou um erro. O que importa aqui nesse exemplo? Nesse exemplo você pode ver que você consegue tratar erros também, né, cara? Você poderia tirar isso aqui e deixar o try catch aqui fazer o erro também. Por isso que tem o try catch aqui. Isso aqui também já foi falado em outros Hangout, try catch. Mas ele consegue, como fala, consegue manipular os erros, consegue tratar os erros. No caso aqui deu undefined, né? Que eu chamei algo que não existe. No caso, eu posso tratar dentro lá do meu objeto. Veja que essa função aqui, ó, ela não existe, né? Esse tratamento aqui, ela não existe na constante aqui original. Ela só existe, cara, no private counter aqui. Na verdade, no counter aqui, né? Só na cópia daquele objeto lá em cima. Então, por isso que eu estou chamando sempre counter aqui. Então, vamos chamar de novo aqui. Aqui. Aí, que interessante que eu falei, dá para você tratar os erros, dá para você trazer umas mensagens para o usuário mais amigável, vamos dizer assim. Né? Fica essa coisa aí. Aqui também dá, né? No try catch também dá. Mas se você já estiver usando um objeto proxy, em vez de você ficar tratando duas vezes, você pode tratar direto aí no proxy. Né? É mais elegante, vamos dizer assim. Exemplo 4. Deixa eu limpar aqui. Roda para eu lembrar que faz esse exemplo 4. Beleza. Novamente tem um objeto dinossauro, vou falar em português, dinossauro, para não ficar enrolando a língua. Tem um objeto dinossauro, duas propriedades. Tem aqui o dinoproxy, estou criando aqui um objeto aí, o proxy. Só que agora aqui, na verdade, não estou criando objeto, nada. Na verdade, aqui agora que eu estou fazendo um revocable. O que é esse revocable? Não, acho que eu não coloquei exemplo aqui. O link. Mas na verdade eu estou realmente criando um proxy. Mesmo não tendo um new aqui, eu estou criando um proxy. Só que eu estou modificando uma propriedade dele. Quer ver? Ó? Deixa eu rodar outro exemplo aqui que eu tinha. Que aqui não vai ter um proxy. Aqui também não. Deixa eu pegar um exemplo que eu li o proxy. Aqui, ó. Ó, eu estou modificando essa propriedade aqui, revocable. Ele é revogável. Acho que a tradução é isso, revogável. Que pode ser anulado, algo que pode ser anulado. Revogável. Por padrão aqui ele sempre é falso, tá vendo? Quando eu criei esse proxy aqui, é falso sempre. Ele não pode ser revogável. Mas aqui no caso, quando eu criei, é, criei esse proxy, ele modificou também o revocable. Ele falou, opa, você modificou aqui, agora é true. Apesar de ele não mostrar aqui, né, que mudou para não tem assim revocable igual a true. Na hora que só de eu chamar o revocable já mudou para true já. Né? Então, que diferença traz isso aí? Qual a diferença? Então vamos lá. Aqui ele criou outra propriedade. Aqui ele mandou aí, falou que propriedade não, né? Criou outro objeto. Aqui ele falou que esse objeto é igual a dino.proxy. Né? Não é igual ao dinoproxy. Ele é igual a dino.proxy. Propriedade. Eu coloquei isso aqui, coloquei aqui, ó. Deixa eu até fazer a diferença aqui, para ficar mais claro. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui dino, só para ver a diferença. Senão fica meio confuso, né? Já é confuso. Beleza. Proxy, beleza.
Então aqui é Dino igual a proxy. Apesar que aqui não, assim, visualmente não tem diferença nenhuma, né? Vamos lá. Aqui eu tô chamando name, que é o rar, aqui esse grito aqui do dinossauro, aqui is dangerous também retorna o ar. Outra coisa interessante que você pode notar aqui é que eu posso, vamos dizer assim, chumbar, né, a chamada de propriedade. Não importa a propriedade que eu chame aqui, ó, mesmo que eles tenham um valor diferente, ele sempre vai retornar a mesma coisa. Chamei o nome, retornou o ar. Chamei Danjo, retornou esse war também. Então, não importa qual você chamar, vai retornar esse war aqui. Então, isso aqui é uma coisa interessante também, caso você queira chumbar, vamos dizer assim. Falar, não importa o que o cara chame, vai sempre retornar isso. Caso você precise fazer essa manipulação. E aqui eu estou chamando agora realmente o método revoke. Agora sim, agora quando eu chamo isso, aí dá diferença. Ah, pode ver, porque até comentei aqui, ó. Porque quando você chama esse revoke, você só consegue chamar uma vez, né? O objeto criado aqui, ó. No caso, ele criou aqui uma cópia do proxy, né? Aí, ó, quando você tenta chamar novamente a propriedade, a primeira vez ele deixou, né? Chamou, beleza, beleza. Não é que seja a primeira vez, é porque foi antes dele falar que tá revogado agora, né? Agora vai falar, tá revogado. Então, agora você não consegue mais chamar o proxy. Por quê? Porque na verdade destrói esse proxy aqui, destruiu isso aqui, não existe mais. Então, mesmo que eu chame aqui, dá erro nos dois. Tá os dois aqui, mas na verdade só precisava de um, né? Já parava. Mas qualquer coisa que você chame aqui vai dar esse erro. Não pode ser executado o get porque o proxy foi revogado, o proxy foi anulado, o proxy não existe mais. Esse exemplo é para você né, saber que existe uma função revoke que você consegue destruir o proxy. Que você tem aqui o seu objeto original e você cria uma cópia desse objeto encapsulado no proxy. Então, às vezes, você não quer mais utilizar esse proxy por algum motivo, mas você pode destruir ele. Você põe o revoke, aí ninguém pode mais manipular ele, fazer mais nada. A ideia desse exemplo é isso. Vamos finalmente por último exemplo. Oh, já falei bastante, 11h43 já. Vamos lá. Exemplo 5. Deixa eu rodar ele aqui. Nós estamos checando. Tá. Ele contou quantas vezes aí foi chamada a propriedade. Então, novamente, tem aqui uma função, que eu vou chamar pelo botão. Tem aqui um objeto cont. Tem aqui, novamente, um objeto proxy, que eu passo um alvo. No caso aqui, eu estou passando um objeto vazio, mas eu vou passar um objeto. E um render, que tem uma trap, get, e tem o target e o próprio name, que já estão cansados de ver. No caso aqui, ele não está utilizando, né? Não, ele está utilizando... não está utilizando nenhuma dessas propriedades aqui. Aqui eu estou criando um objeto. Ó, cria, objeto create, e estou passando aí o myPhoto. Na verdade, estou passando o objeto proxy. E aí eu estou chamando as propriedades que não existem, né, nesse objeto. Mas mesmo assim, quando eu estou chamando, ele está caindo aqui, ó, no contador. Ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui ele está mostrando que conta as chamadas a esse objeto. Na verdade, aqui ele está mostrando que você pode precisar no seu sistema aí saber quantas vezes foi chamada o objeto para fazer alguma coisa. Isso aqui pode ser uma saída, né? Você consegue saber quantas vezes esse objeto foi chamado. No caso aqui foi chamado 6 vezes. Então tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é isso. Esse aqui é o link aí que o Ângelo passou. E é isso. Acabou, né? Chega de falar. Tem alguém ainda aí?
Tem alguém ainda? Deixa eu ver aqui. Tá aí ainda, Ângelo? Deixa eu mostrar os participantes aqui. Ele tá aí, hein? Tá mutado. Não sei se ele foi dormir. Mas é isso aí, pessoal. Então, proxy, metaprogramação, ele não é um assunto muito fácil de entender, não, cara. É bem complexo. Então, como eu falei, nos próximos projetos aí que fomos... Não sei se vamos continuar estudando JavaScript, mas se formos aí, uma hora a gente vai pegar JavaScript, não interessa, não tem como. Qualquer hora vai aparecer um outro exemplo aí de proxy, de refresh, aí podemos lembrar e reiterar aí como que funciona um proxy, como funciona um refresh. Mas o conceito é esse, o conceito foi passado, não sei se foi bem passado, mas eu deixei vários não, né, mas deixei um vídeo aqui para vocês verem, a pessoa que pode explicar melhor às vezes, tem a apresentação aqui, que é o Lucas, né? E tem outros vídeos na internet também, se quiser procurar, sobre metaprogramação, sobre refresh ou só sobre proxy. Tem bastante vídeo também. E vamos lá, né? Aí tem aqui, ó, aqui ele começou a falar sobre proxy, tal, array infinitos. Aqui mesmo ele tá mostrando exatamente o que eu fiz lá com o 3, né? Mandava uma função, só que aqui no caso ele tá modificando aí um objeto. Refresh, get, set, refletindo operações, track name, opa, que é aquilo lá, live when begins. Aqui ele vai falar de symbol já falamos, já em algum hangout aí eu já falei, foi até eu que falei sobre isso. Vamos lá. Os recados agora, né? O recado que tem que passar hoje, vamos entrar no Facebook, para ver se tem coisas novas. Facebook, Dev Piracicaba, nesse sábado, não nesse, né? Nesse sábado que vai vir aqui, dia 10. Dia 10. Dia 10. Vai ter um encontro aí do pessoal. Tá aqui, ó. Vai ter palestras, né? Vai ser que nem estamos fazendo aqui online, só que ao vivo. Então vai ter várias pessoas lá apresentando sobre algum tema. Tem até um link aqui das palestras que vão ter. E hoje vai ter hangout à noite. Não sei se vai ter gente que vai aparecer. Alguém vai aparecer. Essas vão ser as palestras supostamente que vão ser dadas lá. Pode ser que não dê tempo de apresentar todas. Não sei se tem limite de tempo lá para ficar na sala. Ou então limite de paciência do pessoal também, né? Porque chega às 8 e sai meio-dia. Às vezes o pessoal não quer ficar todo esse tempo lá. Às vezes o pessoal tá meio-dia, tá na hora, todo mundo com a barriga roncando. Mas se for apresentar todas, serão essas aí que estão na tela, aqui, ó. A minha vai ser essa aqui, ó, manipular dados com Java. Se der tempo, eu vou falar sobre isso. Vou apresentar códigos que nem eu faço aqui. Falar alguma coisinha, quando que usa como que era. E vai ter essas outras aí que são os caras mais que estão no mercado, mercado foda. Eles vão dar umas palestras mais complexas aí, pelo jeito. Eu tô no mercado, mas trabalho em prefeitura, a prefeitura não conta. E é isso aí, hoje, 8 horas da noite aí. Deixa eu entrar até no Meetup para mostrar. Vou colocar o link nesse post aí que eu mostrei. Vou colocar lá. E o link para entrar no Hangout. Caso você queira entrar lá para conversar. Vai estar sendo transmitido igual esse também. Então, se não quiser entrar, se quiser escutar, é só entrar lá no YouTube aí no meu canal aí. Deixa eu mostrar, né? YouTube. Só colocar Breakzig, que é o nome de guerra aqui
na internet, Black Zig. Que tá ao vivo agora, que tá transmitindo aí, pessoal, para ficar gravado. É esse canal aqui, ó. Põe Black Zig, user Black Zig, ou procura pelo meu nome aqui no YouTube que você vai encontrar também. Então, Hangout é esse aqui. Hoje aí às 8 da noite eu vou colocar o link lá, mas não sei se alguém vai aparecer, beleza? Mas não vamos falar só sobre a palestra que vai ter, as palestras que irão ter. Podemos falar sobre qualquer coisa, então se quiser entrar lá para falar de qualquer coisa da área de TI ou qualquer outra coisa, pode entrar lá para conversar, ou então você pode conversar pelo chat aqui, se tiver microfone, tem um chat do lado aqui. Pode conversar pelo chat do YouTube, no meu canal ali que eu vou olhar também. E é isso. E sábado tá aqui, ó. Dia sábado, dia 10, às 8 horas, na IFISP. FISP de Piracicaba. FISP tem a mania de colocar os locais isolados, né, da civilização. É um lugar bem isolado, né? Aqui, ó, IFISP. Apesar de ter uma pista aqui, uma rodovia, não tem entrada aqui. Você vai ter que... Tem uma entrada aqui, ó. Você vir por aqui, entrar aqui. Quem for de carro, é aqui. Quem for aí de Rio Claro igual eu, vai ter que... Ou vem por aqui, entra aqui, ou vem aqui pela pista, que normalmente o mundo vem, e passa aqui, entra aqui e vem para cá. Quem for ir de ônibus de Piracicaba, o ônibus para aqui. Para por aqui, ó. Aí você vai ter que vir andando tudo isso aqui. É longe, longe. Você tá acostumado a andar, que dá aqui 1,5 km. Eu mesmo vou andar mais, cara. Eu não tenho carro. Eu vou parar o ônibus aqui, parque motel, e vou andar tudo isso aqui, ó. Dá uns 2,5 km. Mas, para ir embora, aí alguém vai dar carona, ou eu vou ter que vir andando novamente até aqui e pegar o ônibus. Esse é o recado aí. Logo a mais tem o Hangout, 8 da noite. Depre Show. Por que Depre Show? Porque amanhã é segunda, né? Todo mundo tem que trabalhar, então dá aquela deprimida. Então é domingão do Depre Show. E é isso. Deixa eu ver, deixa eu falar sobre o nosso grupo também, né? Esse aqui é o nosso grupo, caso alguém não conheça. Temos aqui o Slack. Para entrar no Slack, você vai ter que mandar o e-mail para algum de nós aqui por mensagem. Ou para mim, ou para o Ângelo, ou para o Elton. Você vem aqui em membros, líderes, você consegue conversar com algum de nós. Se clicar em cima de um aqui, deixa eu ver, por exemplo, do Ângelo, mensagem, aí você consegue mandar uma mensagem, manda e-mail. Falar, eu quero entrar no grupo do Slack, porque no Slack precisa do e-mail, né? Vai entrar lá, para nós adicionarmos você. Aí tem a nossa página aqui, tem até aqui o Slack. Tem o canal no YouTube, que tem os vídeos. Tem o Facebook também, coloco os links dos vídeos. Esse aqui é o JavaScript, o básico, caso você não conheça JavaScript ainda. E hoje eu expliquei metaprogramação, mas para quem está começando aí a programar é bem confuso. Até para quem programa é confuso. Então, caso você queira começar aí na programação, eu recomendo aqui, ó. Assista a playlist aqui, ó, que tá na sequência. Você consegue ver de boa aí. Você pode fazer o download de todos os vídeos. Tem mais de 3 GB de download aí. Vem tudo junto. Caso você não tenha internet aí para assistir depois, você compensa fazer o download. São 19 horas de vídeo, bastante vídeo, bastante horas. Isso aqui são os torrents. Os torrents, cara, só vai funcionar quando tiver com o computador ligado, né? Então, se você quiser baixar só o torrent do 1 aqui, só essas aulas aqui, você vai baixar só o 3, você baixa só o que te interessa, né? Só o pacote que te interessa. Agora, se quiser só ver o vídeo que te interessa, você clica só no vídeo e você vai ver o vídeo aí no YouTube.
Depois vou ligar aqui o meu torrent aqui, tá desligado agora. E agora, então nessas páginas aqui tem os nossos projetos, né? Projeto básico e tem esse aqui que estão apresentando agora. Hoje é o 13, vou colocar aqui o 13 e o código para vocês fazer o download, que está aqui no nosso GitHub. É isso aí, moçada. Acho que o Ângelo foi embora. Não respondeu aí. Cansou de escutar. E então vou finalizar aqui. 8 horas hoje, quem quiser. Tem um hangout aí. Falou aí.